Na primeira apresentação, já de cara, eu troco de roupa, vou trocando de roupa algumas vezes. Uma das minhas trocas, eu esqueci uma peça essencial, que era uma bolsinha que eu guardava algumas coisas e eu ia contracenar com a Ábida na gaiola. E isso era muito importante. E aí, quando eu fui para trocar, quando eu voltei, eu percebi que eu não estava com a bolsa. E aí eu tive que, na hora, ver o que eu ia fazer. Então foi uma surpresa. A minha colega não percebeu tão rápido assim, mas assim, ela me ajudou bastante em cena, porque eu tive que fazer ela tirar uma peça que estava bem amarradinha, e ela foi muito parceira, entrou na minha ali, e a gente conseguiu, acredito eu, que ninguém percebeu nada. Teve uma situação que foi bem inusitada, né, durante a apresentação, que eu tive que contar com o improviso em cena, que foi numa cena com a Medea, né, com a bruxa. A atriz, né, que é a Joiciane, ela começou a ironizar, né, a tratar com ironia o que a Ábida estava passando. E muito engraçada, muito irônica, né, a bruxa Medea ali, e arrancava algumas risadas do público. E numa situação onde era o auge da minha tristeza, assim, onde eu já estava com dores de tanto chorar, que eu já estava buscando lágrimas, assim, da onde não havia lágrimas mais, ela soltou uma piada irônica e o público veio, assim, riu, a diretora riu, né, eu ouvi as risadas. E isso foi assim, eu fechei os olhos, fiquei assim, gente, como que eu vou fazer agora para trazer o público? Porque era uma cena muito importante, né? Onde a personagem, ela iria rasgar o coração, né? E ela iria dizer o que aconteceu, por que ela errou, por que ela estava ali. Ela iria se arrepender, seria a grande virada, né? Coisas que precisavam ser ditas ali, até para que o público pudesse identificar, né, o porquê que ela estava passando por aquela situação. Então eu precisava dessa seriedade das pessoas e eu não tive, porque a Medea resolveu fazer uma brincadeira e o público riu muito com isso, foi muito engraçado e foi um grande desafio ali em cena, né? E na hora até eu pensei assim, bom, eu vou acabar aqui, né, deixo o público, mas aí eu não ia conseguir alcançar o objetivo da cena, que seria o público precisava entender e entrar dentro daquela prisão comigo. Eles precisavam se sentir presos também de alguma situação, porque logo mais viria o resgate. Então eu precisava capturar as pessoas para dentro daquela prisão. E então foi assim, contei com uma força assim que eu não sei de onde que veio. E aí reverti a situação, consegui usar alguns recursos, né? Fui para técnica de concentração, eu precisei me concentrar, eu precisei começar a lembrar de quem era ela, por que ela estava ali, e pegar realmente aquela cena e fazer e dar o meu máximo para trazer o público para aquele momento triste de novo. E aos poucos eu fui falando, fui rasgando o meu coração, fui trazendo essa personagem, e o público foi ficando sério, e o clima de novo foi ficando sério. E aí quando eu percebi que o público estava comigo, aí eu finalizei a cena. Foi um grande desafio. Aconteceram vários imprevistos em cena, que às vezes me tirava do personagem, que era as pessoas perdiam os pergaminhos, aí eu tinha que pegar, baixar na hora do palco, pega, devolve discretamente, enfia na bolsa do outro, dá aquele beliscão pra dizer, não perde mais. Microfone desligado também, então teve uma hora que a Raquel tava com o microfone desligado, ela começou a falar e eu fui lá, abracei ela e fui assim, bem discretamente, liguei o microfone dela de volta. Teve numa das cenas, que acredito que seja da última ou da penúltima apresentação, o microfone da Ábida estava desligado. E ela estava sozinha, né, no palco ali, e eu ia contracenar com ela e pediram, liga o microfone dela. E eu fiquei naquela, será que eu consigo? Será que não? Até que eu saí, consegui devagarzinho, consegui ligar e a gente conseguiu manter essa cena ativa. Pô, como é que o microfone vai desligar? Não sei. Você desligou, você Não sei, mas o meu desligou do nada. Porque eu não mexia no microfone. Mas o meu também não mexi e desligou. E eu precisava ficar quieta
pra pegar o Fernando falando e eu precisava ficar quieta. Porque o meu microfone é melhor do que o do Fernando. Daí eu aqui não podia nem respirar. Eu tinha que ficar do lado dele. Não, Não, aquela lá é gravada, mas tava eu, tu e ele. Eu precisava ficar do lado dele e eu precisava ficar atrás e depois ficar do lado dele. Que rolê! Nem vi isso daí. Quando eu falei da personagem que seria a Árvore, que seria um personagem bem interessante, bem diferente, uma das personagens falou assim, nossa, quando você falou e começou a falar dela, eu me imaginei fazendo ela. Só que eu tinha outra pessoa em mente desde o início. Assim que ela começou a chamar as pessoas, ela já me chamou. E quando ela me chamou, eu já me vi num personagem. E eu fiquei assim, sabe, eu me emocionei na fala e me senti aquele personagem. E quando ela veio falar, né, designou cada personagem para cada pessoa, ela disse, Lu, você vai fazer tal personagem? Eu disse, não, mas eu gostaria de fazer outro personagem. É difícil isso acontecer. Geralmente as pessoas não querem fazer, né? Não se prontificam, eu quero esse personagem. Mas nesse teatro aconteceu. Aí ela disse, não, eu gostaria que você fizesse esse. Porque essa pessoa, ela tinha uma história. Ela tinha acabado de passar por uma situação na vida dela que justamente se assemelhava muito com que aconteceria com a Árvore em cena. Então, para mim, a maior dificuldade foi sair do personagem que eu estava me imaginando e desenhar, né, esse novo personagem. Teve um outro desafio de cenário que foi interessante também. Nós tínhamos que criar o vale, só que nesse vale tinha que ter uma casa. Só que essa casa não estaria desde o início aparecendo, ela teria que aparecer em algum momento da peça também. Então o pessoal foi lá, quebrou a cabeça, imaginou várias coisas e vieram com uma ideia. Eles iam construir um cenário móvel, que de um lado seria vale, e no devido momento que a casa apareceria, eles virariam, então colocariam rodinha, criaram toda uma engenhoca, eles virariam o cenário e tchará, lá estaria a casa montada, uma casa de barro. E não funcionou quando nós fomos ensaiar. Tudo estava muito bom quando eles estavam ensaiando, movimentando, mas quando nós colocamos em cena com as pessoas que tinham que movimentar a casa, não dava certo, o time não dava certo, ficaram com medo das coisas caírem, não ficou legal. Todo o grupo estava tentando salvar a casa, estava tentando, não, vai dar certo, mas não tinha dado certo nenhuma vez. Eu falei, nós vamos ter até um tempo, um prazo para ensaiar, para treinar a casa, senão nós vamos ter que deixá-la fixa. E por fim nós deixamos a casa fixa, não se virava todo o cenário como eles queriam um estilo Broadway, ficava uma parte fixa e só uma parte abria. Para mim funcionou muito bem, eu achei que ficou ótimo, mas eu acho que o pessoal que construiu ficou um pouco frustrado. O que acontece? Ele tinha que guardar a bicicleta dele. Quando a gente fez o tronco, a ideia é que lá fosse a casinha dele. Então ele ia entrar, ia ficar dormindo lá, eu vou dormir. Como ele não conseguiu, ele deitou fora e botou os pés em cima. Mas era pra ser a casinha dele, aquele lá, a casa do Guaxinim. Eu enfrentei um pouco de resistência do núcleo que tinha que dançar, que tinha que interpretar a música, porque era algo diferente mesmo, né? Como eles não cantavam, então a música já estava ali, eles tinham que interpretar a música. Então quando eu apresentei para eles a ideia, o que eles iam fazer, 2 deles não dançavam e não cantavam. Uma cantava, mas não dançava. Eles não gostaram da ideia. Eles ficaram bem resistentes. Para mim foi muito difícil também, porque eu sou péssima com dança. E a diretora queria que também contracenasse ali, que fizesse parte, além de decorar a letra da música, porque tinha uma parte que era eu falando, né, eu cantando, então, simbolicamente, porque não era eu. A música, ao nosso ver, era um pouco longa, então a gente não sabia exatamente o que fazer naquele tempo ali, né? Tentar preencher, né? Aproveitar aquele momento com algo, não apenas para matar o tempo, para que o tempo passasse, mas realmente apresentar algo que ministrasse, que tocasse, que fosse algo realmente relevante naquele espaço de tempo. Mas eu sabia que era só uma questão de eles aceitarem e se renderem e fazerem o melhor que eles podiam com a música. Tinha certeza que a música ia ser muito legal, porque a história da música era muito verdadeira, ela tinha muito a ver com o que estava acontecendo na cena. Só que como eles não estavam acostumados nem a dançar nem a cantar, eles estavam se sentindo estranhos e não se jogaram no processo. A gente não queria fazer porque tava chato, era muito grande. O que nós temos, e com isso aqui eu vou fazer o melhor? Mas foi difícil. Muito difícil. Eu tive que... Eu sei, mas hoje a gente aceitava, a gente não teve escolha. Não teve escolha. Mas vocês desistiram até o último ensaio. Mas claro, mas assim,
ser Não foi fácil. uma música. Não foi A gente. Não, música ruim não. Música Não, a música era boa, ótima, mas música boa. assim, é que não era fácil continuar Pra não. proposta tava difícil, não tinha outra escolha. É que tinha que dançar. Realmente não foi tudo perfeito. Não. A gente tem que falar que a gente teve. Eu acho que uma das coisas que fez a gente conseguir fazer aquilo foi esquecer da música. Quando eles fizeram isso, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, deu certo. Então, era uma resistência, eu não ia abrir mão da música, era uma coisa que eu não ia abrir mão da música. Muitas vezes eu tô disposta a abrir mão de coisas, mas daquela música eu não estava disposta a abrir mão, sabia que ela era importante, sabia que era uma questão de novo, era algo novo que eles não estavam acostumados a fazer, e depois eles mesmos vendo a cena e falaram, nossa, ficou bom, ficou legal. Aqui na apresentação de Florianópolis aconteceu da minha dupla rasgar a roupa assim numa parte que não dava para esconder. Eu falei, a roupa rasgou, vaza. Ela saiu, eu inventei um solo e aí quando era a parte principal da música, assim, o ápice, ela voltou com tudo, pá, com uma outra roupa já costurada como se nada tivesse acontecido. Então assim, é uma caixinha de surpresas, é maravilhoso. Às vezes acontecem uns erros, você tem que sustentar ali no carão. Mas quando dá tudo certo, é uma alegria. No final a gente chora, se abraça, pede desculpa pelas coisas que aconteceram durante os ensaios. E é isso.